com alegria trazer uma reflexão ao seu coração, baseado no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, quando conta um pouquinho da narrativa, da história do nascimento do nosso Salvador. Deus, o Todo-Poderoso, anunciou lá em Gênesis que da semente da mulher nasceria um que seria o Rei dos Reis. De uma maneira especial, os patriarcas sinalizaram a sua vinda, dizendo que ele viria para consolar o seu povo. Os líderes da época também apontaram para o advento do Messias. Os profetas anunciaram o seu nascimento. A nação de Israel almejou este dia. Os sinais avisaram quando ele nasceu, mas nem todos perceberam o seu nascimento. O texto de Mateus diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem ou de se casarem, achou-se ter concebida com o Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus relata de forma sucinta como foi o nascimento do Salvador. O evangelista Lucas, que escreve depois de todos os acontecimentos e depois mesmo da ressurreição de Jesus, ele vai dar alguns detalhes de como aconteceu este momento maravilhoso na cidade de Belém, na Judéia, quando o imperador César vai chamar a todos para fazerem um recenseamento, e está indo para lá José, recém-casado, juntamente com Maria, sua esposa, grávida, e eles chegam em Belém, e não há lugar para eles se hospedarem, e eles procuram algum de casa em casa, e encontram uma estrebaria, aonde eles ficam para que ela tivesse condições de dar à luz ao filho. Naquela noite, os anjos cantaram no céu. Naquela noite, os pastores de Belém foram avisados do nascimento do Salvador. Foi maravilhoso, foi extraordinário, foi algo que impactou o mundo da época, porque Deus, de uma maneira especial, vai trabalhar no cenário da humanidade, para que todos conhecessem e soubessem que Jesus havia nascido. Os magos se perdem e não conseguem encontrar o menino. Chegam em Jerusalém e Herodes fica sabendo que nasceria um que seria o rei dos judeus. E toda Belém e toda a região de Judá e todo Israel reconhece que nasceu o Salvador, o menino humilde, de família humilde, para ser o Salvador da humanidade. Dentre tantas coisas do nascimento de Jesus, eu quero destacar algumas, e a primeira delas é destacar o amor de Deus pela humanidade. Jesus vai falar no capítulo 3, versículo 16 de São João. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é tão grande, que ele vai abrir mão do seu unigênito, do seu único filho, do seu filho como ele, e ele vai vir à terra para salvar o homem dos seus pecados e restaurar a sua comunhão com Deus. O segundo destaque que eu dou é para a concepção de Maria. Quando Maria recebe a visita do anjo Gabriel e recebe aquelas palavras maravilhosas, e ela não acredita que pode se achar grávida sem ter casado, sem ter relacionamento com o seu marido ainda, e o Espírito Santo de Deus vem sobre ela, e ela é concebida pelo Espírito Santo do nascimento, e começa a gerar o Filho de Deus. Terceiro momento a destacar é o lugar onde Deus escolheu para Jesus nascer. Deus escolhe Belém, uma cidade pequena, e o profeta Miqueias vai profetizar dizendo: e tu, Belém Efrata,
Das cidades de Judá tu és uma das menores, mas de ti vai nascer o rei dos judeus. É tão maravilhoso como Deus escolhe algumas coisas que a gente acha que não tem condições. Ele vai escolher Belém, uma cidade pequenina, uma cidade esquecida na história de Judá, mas uma cidade que tinha uma promessa de ali nascer o Salvador do mundo. Outra coisa a destacar é os convidados para o nascimento. Não deu para os magos chegarem no dia do nascimento, não deu para que os reis da época fossem ver Jesus, mas Deus, de uma maneira especial, enviou um anjo, e um coral de anjos se apresentou nos céus naquela noite, junto aos pastores de Belém. E naquela noite, os pastores chegaram aonde estava o menino que havia nascido, aonde estava aquela promessa que havia sido feita lá na queda do homem, no jardim do Éden, quando Deus disse assim: olha, da tua descendência nascerá um que salvará o mundo. Outra coisa a destacar é a maneira como a divulgação do nome de Jesus foi proclamada em todas as esferas da sociedade. Crianças perderam a vida, mas Jesus foi reconhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a melhor delas, a destacar aqui nesta noite, é a entrega de Jesus. João vai escrever no seu evangelho dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós o reconhecemos como Filho de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, de servo, fazendo semelhante-se aos homens, e achado na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Jesus Cristo deixou a sua glória para um dia nascer na cidade de Belém. Jesus Cristo deixou a sua grandeza e a sua majestade e o seu poderio para se tornar humano. É tão maravilhoso, porque Jesus, ao nascer, nos dá o sentido real da nossa vida. É tão maravilhoso, porque você vai ver o divino se tornando humano. Aquele que estava numa transcendência muito maior e muito além das nossas imaginações, se torna homem como nós, com o objetivo único de nos resgatar a Deus e nos atar a ter comunhão novamente com Ele. Não haveria outra maneira de nos amar tanto do que esta maneira de se tornar homem, de nascer da Virgem Maria e de ser o nosso Salvador. Reconheça que Ele é a nossa fonte inesgotável de alegria e paz. Celebremos juntos a luz de Cristo, que nos raiou, nos dando um propósito maior a seguir, que é estar com Ele em glória. Que a sua luz seja sempre sobre nós, inflame o nosso modo de viver, nos fazendo levar adiante o seu santo nome. Que a nossa alegria não dependa de datas comemorativas, presentes ou afins, mas que a nossa alegria dependa sim de ter Ele em nossos corações. Que esta noite fique marcada pela presença e pela forma como nós nos rendemos a Ele, pela presença dEle no contexto do nosso dia a dia. Que somente Ele venha receber toda a honra e toda a glória. Que a nossa alma esteja inclinada a Ele e que a nossa vida venha se render aos seus pés. O Natal chegou, vamos celebrar.